Capítulo 81 Competição intensa. O Lord Guanjun saiu de sua meditação isolada e ele chegará aqui pessoalmente dentro de 3 dias. A notícia explodiu no batalhão de guardas do céu. Muitos jovens apertavam os punhos com excitação. Na cidade da província de Guanjun, o Lord Guanjun significava o poder absoluto, era uma figura legendária respeitada por todos os cultivadores. Conforme esta notícia foi anunciada, a competição entre os 10 guardas do céu tornou-se ainda mais intensa, com alguns dos 10 melhores desafiando uns aos outros. Sem dúvida, quanto maior a sua classificação nos 10 guardas do céu, maior a sua chance de ser escolhido. O grupo de jovens parecia enlouquecer, loucamente cultivando e desafiando uns aos outros. Mesmo sabendo que não tinham quase nenhuma chance de ganhar. Ao longo destes 2 dias, mesmo Zhao Feng recebeu alguns desafios. Zhao Feng os aceitou todos e usou o dedo estelar para derrotar o oponente em um só movimento, e para atrair menos problemas, Zhao Feng liberou sua aura do Rank 7. Ele fez isso por 2 razões. Em primeiro lugar, menos pessoas iriam desafiá-lo. Se seu cultivo alcançasse o 7º rank, ele teria entrado no mundo dos mestres marciais e em um novo nível. Mesmo se outros jovens tivessem 100 vezes mais coragem, eles não ousariam desafiá-lo. Em segundo lugar, quanto maior o cultivo que Zhao Feng mostrasse, maior a chance de ser escolhido pelo Lord Guanjun. Zhao Feng também admirava o misterioso e lendário Lord Guanjun. Meu Deus! Zhao Feng já alcançou o 7º rank. O batalhão dos guardas do céu agora tem outro supergênio. A notícia de Zhao Feng que alcançou o rank 7 se espalhou. Zhao Yufei e Huang que ambos vieram para felicitá-lo. Parabéns ao irmão Zhao por ter alcançado o nível mestre marcial. Huang que olhou com respeito e admiração para Zhao Feng. Os 3 níveis nos 9 ranks do caminho marcial eram chamados de aprendiz marcial, artista marcial e mestre marcial. Uma vez que alguém alcançasse um nível mais alto, seu status mudaria significativamente. Os aprendizes marciais eram a camada inferior dos cultivadores. Artistas marciais não apenas possuem força, mas também as pessoas iriam respeitá-los. Alguém só chega à camada superior somente entrando no nível de mestre marcial. Uma vez que alguém atingisse o rank 7, eles receberiam convites de qualquer um dos 13 países. Eu sabia que o irmão Feng não perderia para Feng Anhui e Lei Kong. A felicidade brilhou nos olhos de Zhao Yufei. Ela aceitou facilmente Zhao Feng alcançar o rank 7 e ela estava feliz por ele. De um discípulo externo a um discípulo interno, então a um gênio na cidade da Pluma do Sol, Zhao Yufei estava lá e testemunhou sua ascensão. Yufei, com seu potencial, você alcançará o rank 7 em breve. Zhao Feng sorriu e examinou o corpo de Zhao Yufei com seu olho esquerdo. Graus. Bru, marque ousadia. Olha mais que eu tô gostando kk. O cultivo de Zhao Yufei atingiu o rank 6 e ela estava em 5 graus nos 10 guardas do céu. No edifício no meio da área. Tem aparecido muitos gênios no batalhão dos guardas do céu, espero que não decepcione o Lord Guanjun, o terceiro guarda murmurou. Embora ele permanecesse no prédio a maior parte do tempo, ainda conhecia a situação no batalhão dos guardas do céu. Depois de ouvir que Zhao Feng atingiu o rank 7, Feng Anhui e Lei Kong ficaram chocados. O tempo caminhou para o fim dos 3 dias e a atmosfera se tornou ainda mais tensa. A 9ª posição estava mudando quase toda hora.
Aqueles que não foram desafiados foram os três grandes gênios do rank 7, que usaram uma força insuperável para vencer seus oponentes. Zhao Feng se acalmou e concentrou-se em aumentar sua força nos últimos 2 dias. O tempo que Zhao Feng tinha era limitado, então ele se concentrou na técnica de respiração de retorno e no dedo estelar, que avançou para o 5º nível no 3º dia. A técnica de respiração de retorno era ótima para os órgãos internos e Zhao Feng não relaxou um dia sequer, pois ajudava também em aumentar sua força interna, que será pelo menos 2 vezes maior que os do mesmo rank. O dedo estelar foi dividido em 7 níveis e o 5º nível fez o dedo Zhao Feng enviar lindas ondas de luzes. Extrema perfeição. Velocidade extrema. Este era o sentimento que Zhao Feng tinha quando usou o dedo estelar. Em apenas uma respiração de tempo, ele poderia fazer 7 a 8 disparos e fazer ataques ameaçadores aos cultivadores do rank 7. O movimento mortal primeiro movimento do dedo estelar atingiu o poder do 8º rank e isso foi quando ele não estava sequer usando a técnica parede de prata. Entendido, o Lord Guanjun chegará amanhã. Na noite do 3º dia, a competição estava fervendo. À noite, Huang que finalmente alcançou o 9º nos 10 guardas do céu e ele se estabeleceu lá. Agora, ele tinha 2 artes marciais de nível superior que haviam atingido um nível elevado e ele também tinha atingido o ápice do rank 6. Finalmente voltei. Huang que soltou um suspiro e logo desafiou o 8º e venceu. Ele fez isso porque a 9ª posição era muito perigosa, pois havia muitas pessoas a desafiando. Mesmo com Huang que no ápice do 6º rank, ele só ficou em 8º, o que provou a intensidade da competição. Zhao Feng, com sua força você pode chegar entre os 3 primeiros. Huang que estava curioso. Ele conhecia a força de Zhao Feng, e sabia que ele poderia matar os quase mestres marciais quando ele estava apenas no rank 6 e tinha recebido muitos pontos de batalha depois da missão. Huang que tinha certeza de que Zhao Feng poderia se tornar o primeiro ou o segundo. Ele o colocou em segundo lugar porque Feng Yanhui atingiu o rank 7. Dentro dos 10 guardas do céu, Feng Yanhui era o primeiro, Zhao Feng o segundo e Lei Kong o terceiro. Obviamente, este era o ranking que os outros jovens tinham dado a eles, mas Zhao Feng ainda estava no 14º nos 10 guardas do céu. Já cheguei ao rank 7, então realmente não importa. Zhao Feng deu um sorriso casual. Huang que não podia deixar de dar um olhar invejoso. Com o cultivo atual de Zhao Feng, havia uma grande chance de ele ser escolhido pelo Lord Guanjun e assim sua classificação realmente não importava. Ele era um super gênio que alcançou o 7º rank antes dos 16 anos de idade. O tempo passou lentamente. Finalmente chegou a manhã e o terceiro guarda saiu de seu prédio, o tempo acabou. Todos os 10 guardas do céu venham me encontrar aqui amanhã de manhã. Nessa hora, o Lord Guanjun virá pessoalmente para lhe dar algumas indicações. Ouvindo isso, os 10 guardas do céu gritaram de excitação, enquanto os que não foram escolhidos sentiram-se tristes. Ha ha ha! Eu posso finalmente dormir agora. Huang que riu alto. Era óbvio que o terceiro guarda queria que os jovens estivessem em sua melhor forma ao se encontrar com o Lord Guanjun. Zhao Feng também estava animado. Desde que ele se fundiu com o olho, seu cultivo vinha aumentando incrivelmente. Quando entrou no palácio de Guanjun, a competição entre os gênios tinha inflamado seu potencial e agora, tem a possibilidade de encontrar-se com a figura lendária do País da Nuvem.
Naquela noite, os 10 guardas do céu dormirão tranquilamente. Na manhã seguinte, todos os jovens se levantarão cedo, cheios de energia. Sem o chamado do terceiro guarda, os 10 guardas do céu entraram no edifício no meio do campo. Dentro do prédio, os 10 jovens chegaram meia hora mais cedo. Nada mal, vocês chegaram cedo. O terceiro guarda contou as pessoas presentes e confirmou seus nomes, como havia muitas mudanças na classificação nestes últimos dias. Milímetro 10 pessoas aqui: Feng Yanhui, Lei Kong, Lu Xiaoyun, Zhao Yufei. Huang Qi, Li Ziyuan, Zhao Feng. Quando ele leu o nome de Zhao Feng, ele ficou um pouco atordoado e os outros jovens tinham expressões estranhas quando ouviram isso, mas ninguém questionou sua força. Tá. Neste momento, passos soaram do lado de fora. Os 10 jovens seguraram a respiração. Antes mesmo que a porta se abrisse, um poder aterrorizante já os pressionará. Os passos pareciam estar em seus corações. Sob os olhares de todos, algumas figuras entraram.